Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso programa de estudo da Bíblia. Aqui a gente para, a gente ora e a gente estuda a Palavra de Deus para que a gente possa aprender dela e ela possa transformar também a nossa mente e o nosso coração. Que bom ter a sua presença, a tua companhia aqui nesse momento de estudo. Hoje é o segundo episódio de uma série que a gente está falando, um guia de estudo sobre missões. Então, se você perdeu o primeiro episódio, clica aqui embaixo, vai lá, assiste, curte também, compartilha, deixa seu comentário, sua pergunta. E a gente está aqui no estado de Michigan, na cidade de St. Joseph, endereço 2929 Niles Road. E aqui, todo sábado, a partir das 11h30, a gente tem esse momento aqui também de estudar a Bíblia junto. Você é nosso convidado e nossa convidada. Thaisa, obrigado pela sua presença, André também. No episódio passado a gente começou a ouvir um pouquinho a história de vocês e eu queria de novo perguntar, André, quais foram os desafios da sua missão? Você foi lá para as Filipinas, você foi para Palawan. Como é que foi? Você chegou lá já sabendo falar o idioma? Foi tudo tranquilo? Não foi tranquilo. Eu saí do Brasil falando somente português e quando eu cheguei nas montanhas eu tive que aprender 2 idiomas ao mesmo tempo, que eram o inglês e o palauano, para me comunicar com os líderes e com os nativos. Então o idioma ele foi assim, a primeira barreira que eu precisei transpor enquanto no campo missionário. E foram assim, meses para começar a me desenvolver e durante esse meio tempo, todos os dias com dor de cabeça, tentando entender e não conseguindo. E você ficou 2 anos lá, né, André? E como que era o contexto lá? Você tinha... as coisas eram fáceis, eram perto umas coisas das outras? Como é que era lá? Eu fiquei lá em Palawan cerca de 2 anos e meio e era bem difícil com relação à acessibilidade, porque nós estávamos distantes da cidade, então não podíamos ir para o supermercado sempre que nós queríamos. Então algumas coisas nós conseguíamos na montanha com os nativos, a gente comprava deles vegetais, legumes, mas precisávamos de outras coisas, alguém na cidade teria que trazer. Então havia uma pessoa responsável na cidade para comprar as coisas, ela comprava e um helicóptero de um outro projeto, parceiro nosso, ele então levava os suprimentos para as montanhas, mas era realmente bem... Nós tínhamos uma privação muito grande de comida, de internet, de comunicação. Eu não tinha conexão de internet onde eu estava. Se eu quisesse usar a internet, eu precisava caminhar por cerca de 40 minutos para ter acesso à internet. Então foram assim muitas dificuldades, muitos desafios que eu precisei transpor. Você lembra de algum evento, alguma situação específica assim que você pensou em desistir, que estava bem difícil mesmo de continuar, e que se não fosse por Deus você teria voltado para casa? Justamente nas primeiras semanas. As primeiras semanas no campo missionário, principalmente no campo missionário transcultural, elas são bem cruciais, porque você passa pelo choque cultural de você estar em uma cultura diferente, com costumes diferentes que você não estava acostumado, e tendo que aprender uma outra língua, outro idioma. Então, o meu maior desafio, a maior dificuldade que eu tive no início foi de compreensão, de entender a outra língua, de entender o que eles estavam falando. E essa dificuldade trouxe para mim até alguns momentos de depressão, porque eu não me comunicava com as pessoas e eu não tinha ninguém ali para me comunicar também em português. Então, nesse momento eu tive ali vários sentimentos de querer voltar para casa. Eu podia voltar, porque era só falar assim, eu quero voltar, não quero mais ficar aqui, quero ir para o Brasil, mas graças a Deus eu persisti, porque depois de alguns meses eu comecei a me comunicar os 2 idiomas. E a gente vê hoje como Deus te abençoou, né? Você fala fluente hoje o palauano, que eu sei, Sim. Já vi você falando, pregando, já vi uns vídeos aí, e você também fala bem inglês hoje, você fala fluente, está fazendo mestrado aqui na Andrews e dá aula aí também, fala tudo inglês. Deus, ele mudou essa situação, né? Depois que você, como missionário, você cresceu, se desenvolveu e Deus esteve com você. Thaisa, você também foi para um outro lugar, uma outra cultura, um outro idioma. Como é que foi? Você já chegou lá também, falava bem espanhol? Você teve alguma dificuldade? Não, eu falava portunhol, né? Cheguei lá, tive que aprimorar o espanhol e claro que pelo idioma ser parecido é mais fácil, né, do que o caso do André. Mas a dificuldade assim que a gente teve mais é engajar a comunidade e a igreja no projeto. Então, tanto a comunidade onde vocês queriam servir, né, as pessoas que vocês queriam compartilhar o amor de Deus, mas também a igreja que fazia parte, que era o suporte de vocês lá, também fazer com que os membros dessa comunidade também se envolvessem na missão, é isso? Sim, porque aí eu já vim de uma cultura, de uma missão na Bahia, que é diferente.
Santiago, né, outra cultura, mais difícil, né? A Bahia, o pessoal mais tranquilo para aderir aos programas. Já no Chile, era um bairro cheio de prédio, que a gente não tinha como bater de porta em porta. A gente fez uma mesa com os banners dos cursos que a gente ia oferecer, feira de saúde. As pessoas que vinham passando pela rua, a gente perguntava o interesse que elas tinham e aí fomos divulgando os cursos e oferecendo e dando as aulas para aquelas pessoas. É importante falar sobre essa questão do envolvimento, né? Muitas vezes a gente espera uma oportunidade para servir como missionário em lugares longe, né? Em outro país, em outra cidade, mas a Thaisa compartilhou com a gente aqui a dificuldade que era ter o envolvimento da igreja local nas ações e nos serviços que a comunidade oferecia, que a igreja oferecia através do centro de influência para a comunidade local. Então, muitas vezes Deus espera que a gente se envolva na missão que está acontecendo ali no nosso quintal de casa, né? A missão de Deus, ela é orgânica, ela está acontecendo em todos os lugares, no mundo inteiro. E a gente tem a oportunidade e o privilégio de participar da missão. E agora tem um outro aspecto, né? Qual que é o processo da missão? A gente já falou que a missão aqui, ela é servir, ela é buscar e salvar o perdido, né? Essa é a missão de Deus. A gente tem esse privilégio de se envolver, mas tem um processo, né? Como a missão acontece. Quem pode falar para a gente um pouquinho do processo da missão? Então, a gente falou de amor, ou seja, de ser, né? O exemplo de Jesus aqui na Terra, que Ele amou, Ele supriu as necessidades. Então, como a gente pode fazer isso? A gente pede a Deus a capacitação, Ele nos ensina e a gente tem que ensinar também. E aqui tem um verso bem interessante que está em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: portanto, ide e fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então eu não posso guardar o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida para mim. O que eu tenho que fazer? Eu vou e sirvo. Mas só vou ensinar as pessoas e suprir as necessidades delas? Não. Por exemplo, a gente dava aula de piano para um senhor que ele sabia artes. O que foi que ele fez? Eu posso dar aula de artes? Ele se tornou um dos instrutores do nosso centro de influência, um missionário. Então, isso é para a gente o que vale a pena, que a gente vê que eles, assim como estão sendo ajudados, eles também querem servir. Discipulado é um elemento chave na missão, né? Ele é o processo como a missão de Deus acontece. E a Thaisa leu um texto que ele é fundamental, né? O imperativo desse texto é para a gente fazer discípulos. Ao irmos, né? Se você for fazer uma tradução mais literal, ao irmos, né, a missão, ao participarmos, a nos envolvermos na missão, a gente faz discípulos, né? Discípulos de quem? Discípulos de quê? De Cristo, com certeza. E no episódio anterior, que nós falamos de Abraão, Deus ele chamou Abraão. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nesse texto de Mateus capítulo 28, a gente vê que é o mesmo chamado. Mas é um chamado para os discípulos e também para nós, pessoas que vivem no século 21. O chamado também de ir, e como o pastor mesmo bem disse, né? Ir enquanto nós estamos indo, nós estamos ensinando as pessoas, nós estamos fazendo discípulos, nós estamos mostrando para as pessoas como que Cristo ele viveu e como ele espera que nós vivemos também. E essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja. E no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, o apóstolo João ele teve uma revelação do céu, né, de como seria a pregação do evangelho nos últimos dias. E tem aqui a visão de um anjo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que estão sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então, a missão, a mensagem que nós temos como missionários é o evangelho eterno. É o evangelho que existe antes mesmo da fundação do mundo, que é Jesus Cristo, que um dia foi crucificado, ressuscitou, foi para o céu, hoje ele intercede por nós e um dia ele voltará. Então essa é a mensagem que nós temos que levar para o mundo. Então, enquanto nós estamos indo nessa aventura missionária, nós temos que fazer discípulos revelando para eles essa mensagem maravilhosa que nós temos. A missão divina é de buscar e salvar o pecador. A gente faz isso através do serviço, amando as pessoas. E E o processo, né, que a gente faz isso é o processo do discipulado. A gente seguindo Jesus,
se conectando com Ele, em comunhão com Ele e ao mesmo tempo ajudando outras pessoas nesse processo, convivendo juntos, compartilhando a vida. Esse é o processo do discipulado, fazendo discípulos. Muito obrigado, Thaisa, muito obrigado, André, por fazerem parte dessa discussão comigo. Muito obrigado também você que participou, que está acompanhando a gente aqui. E você sabe que a gente espera aí uma resposta sua, deixa um comentário aqui, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, clica lá, se inscreve, ativa lá a notificação, o sininho. A gente faz esse conteúdo para você, que você também é parte da nossa família, você é parte da nossa comunidade. E a gente está aqui em Michigan, no estado de Michigan, na cidade de St. Joseph. E se você quiser um dia vir aqui conhecer um pouquinho a nossa comunidade, nós temos nossos encontros aos sábados, às 11h30. E a gente tem esse momento aqui, a gente estuda a Palavra de Deus. E para a gente vai ser um privilégio ter você visitando e conhecendo a nossa igreja. Thaisa, você pode concluir esse momento para a gente com uma oração? Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento maravilhoso de estudar a Tua Palavra e aprender mais sobre a Tua missão, sobre o Teu discipulado, como devemos utilizar os nossos dons para Te servir. Dá-nos, Senhor, Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.